Olá, tudo bem? Meu nome é Hugo Fernandes e nessa aula de hoje eu irei demonstrar como que nós iremos baixar o script base para dar seguimento em todas as nossas três etapas do nosso projeto integrado de banco de dados 2, tá? Então, como eu mencionei no meu primeiro aviso, né, temos três etapas, tá? Então, vamos aqui na unidade um, que é a nossa primeira etapa, né? Eu peço que assistam aí o primeiro vídeo e nós temos aí a primeira etapa com uma primeira atividade. E aí, depois vocês leiam aí o que deve ser feito, né? Você tem que desenvolver aí 4 selects, cada um com um objetivo, tá ok? E aí, essa primeira fase e as outras duas fases, elas estão baseadas em um cenário de banco de dados, né? Já com tabelas populadas, já com as tabelas criadas. Quais são as tabelas? Então, é a tabela cliente, a tabela pedido, item pedido e produto. Tá? Então, para vocês não precisarem criar essa tabela na mão, né? Ou inserir os dados, eu já disponibilizei essa base de dados, tá? Ela está em formato SQL, tá ok? Então vamos baixar, primeiramente, vamos baixar e importar isso no Oracle Live, tá ok? Então para você começar a fazer, desenvolver a primeira etapa, a primeira coisa é baixar esse arquivo .sql. Por quê? Na hora que a gente baixar, a gente vai importar, nós vamos importar esse banco de dados, esse script, né, que está em formato de script SQL. Vamos importar e aí você vai ver que importando e executando aqui no Oracle Live, teremos o cenário para poder desenvolver os selects, tá ok? Então, só repetindo, essa primeira etapa e as outras etapas não é para criar a tabela cliente, pedido, elas já estão criadas, tá ok? A única coisa que você vai ter que desenvolver são os selects aqui nessa primeira etapa, tá ok? Então, primeiramente, baixe o arquivo SQL. Então, para isso, clica aqui no link e ele vai começar a baixar. É muito rápido porque é um script de texto, né, SQL. Feito isso, o que nós precisamos fazer? Vamos acessar a plataforma do Live Oracle, tá? Para que a gente está acessando? Porque essa Live Oracle é como se você tivesse um banco de dados Oracle instalado no seu computador, tá ok? Mas aí, desse jeito, utilizando a plataforma, a gente não precisa baixar o servidor Oracle, a gente não precisa instalar nada no nosso computador, tá ok? Então, então vamos acessar aí o Live Oracle. E aí, uma vez já na plataforma, clique em My Scripts e vamos importar. Vamos fazer um upload do script que baixamos. Então, clica no botão Upload Script, escolher arquivo, vamos apontar para onde a gente baixou, né? Então, base de projeto, clique em abrir. Você tem que dar um nome, tá, para esse script. Eu vou colocar script base. E aí a descrição, script base da disciplina de projeto de banco de dados 2. E aí upload script. E aí perceba que, feito isso, ele criou aqui para mim um objeto chamado script base, que foi o nome que nós demos, tá? E aí uma coisa interessante, vamos testar.
Ó, veja que tem uma tabela cliente. Será que já existe uma tabela cliente? Venho aqui, SQL Worksheet. Não, melhor, vou fazer o seguinte, ao invés de SQL Worksheet, eu venho aqui em esquema. Clico. Por que esquema? Esquema aqui, ele vai mostrar quais são as entidades, quais são as tabelas que existem aqui na minha plataforma Live Oracle. Por enquanto não existe nenhuma, não existe ainda tabela. Nós apenas fizemos o upload do script. E aí o que ocorre? Toda vez que você for manipular, toda vez que você entrar na plataforma Oracle Live, você deve executar o script, você deve criar as tabelas, porque depois que você encerra a sessão aqui na plataforma Live Oracle, todas as tabelas são excluídas, tá ok? Então, toda vez que você for estudar, toda vez que você for fazer algum teste, você tem que entrar na plataforma e executar o script. Para executar, clica aqui no script. Ele vai abrir o script. Se você rolar aqui a barra, você vai ver tudo que o script vai fazer, tá? Então, é a criação das tabelas, ó, eu crio a tabela cliente, pedido, crio aqui as foreign keys, as chaves estrangeiras, chaves primárias, e eu começo a fazer os inserts aqui, ó, tá vendo? Em todas as tabelas. Para quê? Para você não precisar fazer tudo isso, tá? Perfeito. E aí, feito isso, Run Script. Clico. E aí, ele exibe aqui que foi feito com sucesso, executou o script com sucesso. Vamos voltar aqui para o esquema. E aí, ó, percebam que ele criou 5 tabelas aqui para mim. Tabela cliente, item pedido, produto pedido e uma tabela log. Vou entrar aqui em uma. Ele mostra para mim quais são, né, as colunas, qual é o tipo da coluna, qual é o tamanho, e uma série de outras informações, tá? Então, só para fazer um teste rápido, eu venho em SQL Worksheet, só lembrando que aqui é nessa área que vocês irão criar os selects, né? Vocês terão que criar um select para cada objetivo aqui, tá ok? E aí eu vou fazer aqui um exemplo, select asterisco from cliente. Esse daqui é um select, vai trazer todos os dados que existem na tabela cliente. Então, eu fiz o meu select aqui e venho aqui em run. E aí ele trouxe todos os dados que existem na minha tabela cliente, tá? Vou fazer um exemplo aqui, vou criar uma instrução que é errada ou que vai ocorrer um erro. Coloquei aqui uma tabela que não existe, clientes. Nós não criamos uma tabela, não existe uma tabela clientes aqui, tá? Existe a cliente, tá? Eu vou colocar aqui clientes para mostrar uma coisa aqui do run. Tá vendo? É aqui nessa parte de baixo que é exibido ou o resultado positivo ou, nesse caso, um resultado negativo. Ele fala, ó, não existe a tabela, tá? Então, sempre preste atenção aqui nessa área de baixo, tá? Então, select cliente, eu dou um run e ele trouxe para mim o resultado, tá ok? Então, aqui, SQL Worksheet, onde vocês irão criar de acordo com o objetivo cada um dos 4 selects, tá ok? Então, voltando aqui para minha tabela esquema, eu tenho todas as tabelas que o meu script criou, tá ok? Eu vou sair agora. E agora eu vou entrar novamente.
Vamos para quê? Para testar, para ver se existe as tabelas que a gente criou anteriormente, tá? Então, eu entrei novamente, vou entrar aqui na parte de esquema. Perceba que já não existe mais as tabelas que criamos. Olha aqui, ó. Select asterisco from cliente. Ó, não existe. Lembra? Para existir, então, toda vez que você acessar a plataforma, você tem que executar o seu script. E o interessante é o quê? Que você não precisa mais fazer o upload do script. Se você só fez uma vez, você só faz uma vez isso. Então, sempre que logou, vem aqui no My Scripts, clica no seu script, Run Script. Performance Actions. E aí, ele executou com sucesso. Posso voltar agora no esquema e você vai perceber que as tabelas e os dados do nosso script foram executados, tá ok? Então, com isso eu encerro a nossa aula sobre como executar ou como fazer um upload do script. Desejo a todos uma boa atividade. Até mais.